Bom dia, pessoal. É um prazer para mim mediar essa mesa. Imagino que para vocês também é um prazer assistir essas três grandes escritoras, né? A ideia do Afonso Borges, curador do evento, e do Zé Santos, que foi o co-curador do evento, foi reunir as três para falar do trabalho infanto-juvenil, né? Que todas têm trabalhos importantes também para adultos, mas para elas falarem especificamente no horário da manhã para você sobre o trabalho infanto-juvenil. Bom, embora as três sejam muito conhecidas, vamos fazer aquele breve resumo, né? Então, Marina Colasanti, lá na ponta, nasceu na Eritreia, que na época era uma colônia italiana, não é isso, Marina? É, chique demais. Morou na infância na Itália, na Líbia, antes de vir para o Brasil. Tem livros publicados para adultos, em prosa e verso. Tem uma das nossas obras mais importantes da literatura infantil e juvenil. Já foi indicada brasileira ao prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado, não sei se vocês sabem, é considerado o Nobel da literatura infantil. Já foi indicada pelo Brasil mais de uma vez, inclusive, né? Esse ano, inclusive, está indicada novamente, e já foi antes, 2 vezes, que é uma honra para nós, escritores de literatura infantil, é a grande honra, né? O Brasil já foi vencedor 2 vezes. 3 vezes, porque teve da ilustração agora. Primeiro com Lígia Bojunga Nunes, depois com Ana Maria Machado, ambas como melhor escritora, né? Que é um prêmio fantástico. E, no ano passado, Roger Mello foi o vencedor do prêmio Hans Christian Andersen na categoria Ilustração. Um dos lançamentos infanto-juvenis da Marina, que eu não consegui comprar aqui no Fleirachá, porque esgotou no primeiro dia, é a coletânea Mais de 100 Histórias Maravilhosas, que elas são maravilhosas não só porque falam de maravilhas, de encantamentos, mas porque foram escritas pela Marina, né? Mira Leitão aqui do lado. Ô, Mira, para você eu vou roubar uma brincadeira que o Milor Fernandes fez uma vez. Não sei se você conhece. Mira Leitão nasceu em Caratinga, cidade mineira de 1 milhão de habitantes, em toda a sua história. O Milor Fernandes, nos anos 70, escreveu uma crônica na Veja para falar do Ziraldo, uma crônica perfil, e começou assim: Ziraldo nasceu em Caratinga, cidade mineira de 1 milhão de habitantes, em toda a sua história. Eu sempre quis usar isso, mas nunca mediei uma mesa do Ziraldo, então aproveitei aqui a Miriam, que também é mineiríssima, né? Orgulho nosso, assim como o Sérgio, marido dela, 2 mineiros. E, bom, todo mundo sabe, né? A Miriam trabalha na Rede Globo, CBN, Jornal Globo, recebeu vários prêmios como jornalista, já publicou livros para adultos com temática de economia, política, romance, né? Ela é bastante, já tem bastante coisa publicada na área adulta. E no campo infanto-juvenil já publicou 3 livros, tem mais um pronto para sair e mais um em andamento, né? Ela me contou agora há pouco. E aqui à minha esquerda, né, a querida Lia Luft, grande homenageada do Fleirachá deste ano, 4º Fleirachá. Ela é gaúcha de Santa Cruz do Sul e está completando 50 anos de literatura, né, de trabalhos na área de literatura, por isso essa homenagem do Fleirachá para ela. Então, neste período, a Lia publicou romances, poemas, contos, crônicas, além de traduzir vários autores da língua inglesa e alemã, como Virginia Woolf, Hermann Hesse, Thomas Mann, entre outros. Recebeu diversos prêmios, teve obras adaptadas para o teatro. E na literatura infantil, que é o nosso tema aqui de hoje, ela publicou 3 livros envolvendo a personagem Bruxa Boa, né, que é também chamada Lilibet. Então, vamos começar. Bem-vindos aí para quem está chegando agora. Eu vou fazer uma pergunta para as 3, tá? E
que eu quero perguntar. Então, qual foi a literatura que marcou a infância de cada um de vocês e de que forma ela influenciou os livros que vocês escreveram para crianças? Quem quer começar? Marina começa ali do canto, pode ser? Ao microfone. Eu tenho a impressão de não ter lido literatura para crianças. Primeiro me contaram os contos de fada, mas me contavam. Quando eu comecei a ler, eu li livros adaptados. Adaptações, uma coleção que se chamava A Escada de Ouro, e que realmente foi para mim uma escada de ouro, para mim e para o meu irmão. Porque eram livros, era literatura universal adaptada. Isso foi uma coisa feita durante o fascismo. Fizeram 3 coleções para crianças pequenas, ensino fundamental, de 13 para cima, e para jovens adultos. As mesmas obras, a literatura universal. A Odisseia, Dom Quixote, os livros de aventura, Stevenson, Edgar Allan Poe, mitos gregos e tal. Meus pais se equivocaram, e para isso acendo vela todos os dias agradecendo a Deus, e compraram de 13 anos a coleção para meninos maiores. Nós tínhamos 6 e 7, 6,5, 7,5, meu irmão e eu. E nós começamos, então, lendo isso, a literatura universal. E mais um autor de aventura maravilhoso, que é Emílio Salgari, que influenciou no Brasil a geração anterior à minha. Antônio Cândido, o professor Antônio Cândido, lia muito Salgari, que no Brasil é chamado Salgari, mas não é Salgari, que escreveu sobre índios, peles vermelhas. Eu tenho um nome de índio, pele vermelha. Eu me chamo Sole Ridente, o sol que ri. Ó, que nome bonito que eu escolhi para mim. Eu era a única mulher da tribo do meu irmão, o grande chefe Olhos de Águia. Então, as aventuras, os mitos, os grandes heróis, Conde de Monte Cristo, Verne, entrou na nossa vida muito cedo. E quando chegamos no Brasil, eu tinha 10 anos já, meu irmão 11, em 48, o presente com que nosso pai, que já estava aqui, nos recebeu, foi a coleção de Júlio Verne completa, uns livrinhos, você lembra os livrinhos vermelhos de capa dura? Eram maravilhosos, muito bem editados. A coleção completa do Verne, O Tesouro da Juventude, que era o máximo. Me cortei muitas vezes, porque era um papel couché igual uma navalha. E a História do Brasil, em 5 volumes, de Rocha Pombo. Eu nunca li a História do Brasil de Rocha Pombo. O resto eu li tudo. Obrigado, Marina. Miriam? Bom dia, gente. Estou feliz de estar aqui. Eu queria antes, Léo, dizer que para mim é uma honra estar com essas duas na mesa. São 2 gigantes da literatura brasileira, que eu admiro imensamente, gosto muito pessoalmente. Lia recebeu ontem uma justa homenagem. Marina é uma pessoa maravilhosa, com uma literatura incrível, então eu me sinto pequena perto delas. Então, fico muito feliz, acho que eu devo a amizade com o Afonso estar me colocando aqui nessa mesa, perto dessas duas, que eu acho que eu devia estar ali sentada assistindo. No caso da literatura infantil, né, também, assim, eu sou recente nos livros, sou recente na literatura infantil, então, me sinto realmente muito homenageada, particularmente, de estar aqui nessa mesa. O que eu li quando criança? A gente troca, eu e Lia trocamos muita figurinha, então a gente vê que a gente tinha a mesma atitude. Como eu também já li o que ela já escreveu sobre você, sobre a sua infância, as crianças que leram muito, né? Nós fomos crianças que leram muito. Esse era meu melhor brinquedo, assim que eu aprendi a ler, eu não quis mais nenhum outro brinquedo, a não ser esse. Então, eu li tudo aquilo que os brasileiros, né, da minha época leram. Li Tesouro da Juventude, que ficava lá, bem na saída do quarto das meninas. Eu sou a 6ª de 12.
Então, assim, eu nasci no meio de um comício e eu queria ficar quietinha no meu canto. Tudo que eu queria era ficar quieta com um livro. Esse é meu sonho de infância. Então, por exemplo, quando, por acaso, eu ficava de castigo, era colocado de castigo, eu adorava isso. Eu não sei como é que eu consertei, porque eu adorava ficar de castigo, porque eu me ficava isolada com livros. Era muito bom. E eu ficava de castigo perto dos livros, maravilha. Aí eu lia os livros, os contos de fada, a coleção de contos de fada. Tinha muito livro na minha casa, era uma cidade, Caratinga, é uma cidade de 1 milhão de habitantes, e sem livros, sem biblioteca e sem livraria. Então, na minha casa tinha muito livro. Então, eu li tudo isso, li o Monteiro Lobato. A cada vez que eu conseguia um Monteiro Lobato, era um prêmio para mim. O livro que me marcou muito é um livro que eu ganhei aos 8 anos. Eu acho que a Lia até não gosta muito dele, que é As Aventuras do Barão. Eu ainda vou falar errado o nome do Barão. As Aventuras do Barão de Munchausen. Pode depois consertar a pronúncia, que ela fala alemão, né? Pois é. Eu tinha medo. Pois é. A gente concorda sobre um monte de coisa e a gente não concorda sobre o Barão. O Barão foi uma coisa na minha vida, assim, fora do comum. Porque, assim, aos 7 anos, o menino mais bonito da escola me pediu para namorar. E eu tinha ouvido minhas irmãs mais velhas dizerem que a gente deve dizer não para os homens, que depois eles insistem. Infelizmente, ele não insistiu, foi minha primeira decepção amorosa. E ele, em seguida, propôs a mesma coisa para uma outra menina, eu fiquei péssima. E aí eu fui fazer 8 anos. Quando eu fui fazer 8 anos, ele me deu As Aventuras de Barão de Munchausen. Eu esqueci dele e me apaixonei pelo Barão, imediatamente. É um louco enlouquecido e que, assim, faz coisas como, por exemplo, que eu sempre achei importante na vida, se tirar do pântano se puxando pelos cabelos. Então, eu passei a vida inteira falando essas expressões. Eu vou me tirar desse pântano, me tirando pelos cabelos. A vida inteira o Barão me influenciou. E o Sérgio um dia falou, bom, vamos te dar de novo o livro do Barão, já que você não consegue parar de falar dele. E recentemente a Iluminuras republicou, e eu li e fiquei impressionada como que é um livro grande. E eu li aos 8 anos, e foi tão marcante que eu li, reli. Como que eu me surpreendi com a minha capacidade de leitura aos 8 anos de idade, que era um livro de longo curso, né? Enfim, me marcou inteiramente. Eu vivi nesse mundo, Júlio Verne, eu vivi nesse mundo completamente apaixonada pelos livros, e eu acho que a criança que se apaixona pelo livro será apaixonada pelo livro a vida inteira. A mãe da literatura é a literatura infantil, ela que conduz a criança para o mundo dos livros, para escrever e ler, e ter aprendido na infância a ler e ter prazer na leitura é um presente para o resto da vida. Isso vai qualquer profissão que você escolha. Se você treinou a mente para gostar dos livros, você terá vantagens em relação a quem não tem esse privilégio. Maravilha. E agora, Lia. Realmente, a Miriam e eu somos amigas recentes, nós nos consideramos velhas amigas e temos muita coisa em comum, embora eu seja bastante mais velha do que ela, de ter lido livros, de ter sido meninas que adoravam livros. Eu, por exemplo, só tenho um irmão mais moço, tenho uma inveja mortal de quem tem uma família grande, eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente nasce com essa paixão. Uma coisa engraçada, que meu único irmão, que é 4 anos mais moço que eu, que é advogado, nasceu na mesma casa, uma casa lotada de livros, é numa cidade do interior, meu pai era advogado, e tinha paixão pelos livros. Ele tinha se formado em Porto Alegre, depois foi para lá, casou, ficou. Então, a nossa casa era todas as paredes, o escritório do meu pai, que era em casa, a sala, tudo forrado de livros. O livro era uma coisa cotidiana, e meu quarto de menina era, a minha cama ficava no canto, tinha livros assim e livros assim. E eu era uma criança que tinha muita insônia, porque eu era uma criança muito assustada, tinha muito medo, muita imaginação, assim. E então eu acordava, não conseguia dormir, levantava, botava um pano na frente, na fresta, embaixo da porta, porque minha mãe me vigiava muito e achava que não tinha que estar lendo de noite, não sei o quê. E aí eu estendia a mão e pegava qualquer livro e ficava lendo. Os livros eram meus grandes amigos. Eu era uma criança um pouco sozinha, porque o meu primeiro irmãozinho, que eu não cheguei a conhecer, tinha morrido. E meus pais ficaram muito marcados, então eu era muito cuidada, não podia brincar muito com outras crianças, sair para a rua, andar descalça, tomar banho de chuva, eu era muito... Então, o que eu fazia? Eu amava livros. O maior prazer seria que eles me deixassem de castigo no quarto, onde eu tinha meus livros, né? Então, eu acho que foi uma janela para o mundo
muito, 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 muito importante. E essa paixão, como a Miriam disse, marca a gente pelo resto da vida. E eu era uma criança bastante pequena e meu presente eram livros. Você vai dizer, o que você gostaria de ganhar? A única coisa que eu pedi que não fosse livro, claro que eu também ganhava outras coisas, boneca, roupa, sei lá o quê, que não foi livro, foi quando eu fiz 11 anos, eu ganhei a minha primeira e única bicicleta de 2 rodas. Que naquela época você tinha assim 2 bonecas, uma bicicleta era uma raridade, etc. Fora isso, livro, livro, livro. Eu acho que eu fiquei e se lia muito na minha casa. Minhas avós, minhas 2 avós, materna e paterna, quando não estavam fazendo bolo ou fazendo bordando, costurando, o tempo que as avós faziam essas coisas, eu sempre li de livro na mão. E elas liam muitos romances em alemão em geral, romances assim, biografia de princesas e de duquesas e condessas, umas coisas que me emprestaram depois que eu era um pouco maior. Mas o livro era um objeto cotidiano para a gente. E eu acho que a grande influência que eu tive foram os contos de fadas dos irmãos de Andersen e dos irmãos Grimm, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com o meu jeito de ver o mundo. Eu sempre parto do princípio de que só te influencia aquilo que bate com alguma coisa que você já tem dentro. Aquele termo que Rilke, meu poeta predileto, chama o belo sinistro. Porque os contos de fadas, que são lindos, são muito sinistros e ameaçadores, tem muita crueldade. O pai e a mãe que deixam as criancinhas no mato, né, porque não tem mais comida. A sereiazinha que se apaixona pelo menino, o príncipe, o menino na beira da praia, aí vai para o fundo do mar e pede para a bucha, eu quero ter um par de pernas em vez de um rabo, para me encontrar com esse meu amado. Aí ela recebe as 2 pernas, mas cada vez que ela dá um passo, ela tem dor, como se lhe enfiasse facas no ventre, né? Os 7 corvos, que a menina cujos irmãos foram transformados em corvos, não me lembro mais por quê. Então, sempre tem uma maldição, um sofrimento, e, por outro lado, aquilo tudo muito lindo, muito bonito. E meus livros vinham com ilustrações maravilhosas. Então, eu acho que pegou em mim e influenciou e fez crescer. E está muito na minha literatura adulta, essa coisa do belo sinistro. Sempre tem algum medo. Ontem, a Marina, que amiga minha de muitíssimos anos, me fez uma pergunta, porque sempre nos meus romances tem uma criancinha morta. E quando ela me perguntou isso, anos atrás, eu levei um choque e me dei conta de que é verdade. Então, sempre tem, assim, alguém que morreu, mas você escuta os passos da criança, o riso da criança. Bom, isso é minha literatura adulta, eu acho, falando da minha literatura adulta. A grande influência foram os contos de fadas e também, claro, Monteiro Lobato, né, meu amigo da vida inteira, os 12 trabalhos de Hércules, eu li e reli. Tudo que eu sei de mitologia grega até hoje, eu aprendi nos 12 trabalhos de Hércules. E quando nós estivemos na Grécia, meu marido que estuda, agora está estudando grego, vai escrever um livro sobre a Grécia, sobre a busca. Ele falava isso, eu sei como é que vocês... Eu li Monteiro Lobato, ele ficava furioso comigo. Mas que cultura grega, né? Depois, claro, quem era minha predileta em todo Monteiro Lobato? A boneca Emília, porque ela era aquilo que eu queria ser. Ela era irreverente e sempre se saía bem, né? E eu era uma menina irreverente, meio malcriada, assim, botava a língua para minha mãe, essas coisas, e vivia de castigo. E, então, meu ídolo era a boneca Emília. E eu ria muito, me lembro da mãe chegar no quarto, o que você está rindo, feito uma louca? Eu estava lendo alguma coisa de Monteiro Lobato. Agora, a minha literatura... Então, eu acho que a minha literatura adulta, e eu digo para quem, infelizmente, vai ter que estudar a minha obra, alguns alunos, sei lá o quê, procurem ver onde está a raiz de tudo, está na minha infância. Nesse mundo maravilhoso, um pouco assustador, né? E num livro que é o meu livro menos conhecido, que se chama Mar de Dentro, que é o único livro meu autobiográfico, onde são memórias de como eu me lembro, claro, um pouco da minha fantasia junto, da minha vida dos 2 anos e meio até os 12. Agora, a minha literatura infantil não tem nada a ver com isso. Eu acho que é uma literatura muito alegre. Eu me diverti loucamente escrevendo esses 3 livros. Histórias da Bruxa Boa, A Volta da Bruxa Boa e Criança Pensa. Criança Pensa foi já, na beira dos 70 anos, uma resposta à minha mãe, já morta naquela época, que era uma pessoa muito prática, né? E muito vigilante. Ela estava sempre em cima de mim, talvez pelo primeiro bebê morto, aquelas coisas. E eu me lembro dela, ela tinha umas frases assim, com que ela classifica. Primeiro, criança não tem insônia. Eu dizia, mas mãe, eu não consigo dormir de noite. E alguém disse, isso não existe, criança não tem insônia.
Segundo, criança não tem querer. Mas, mãe, eu queria... Criança não tem querer. E terceiro, criança não pensa. Mãe, mas eu pensei, criança não pensa. Então, já na véspera, no vestíbulo da velhice, o terceiro livro infantil, eu dei uma resposta para minha mãe. Chama-se Criança Pensa. O primeiro livro, que é Histórias da Bruxa Boa, é completamente por acaso, tanto que eu não me considero uma autora de livro infantil, não sei se vou escrever outro. As Histórias da Bruxa Boa. A minha única filha mulher tem 2 filhos homens, uma mulher, 7 netos e netas. Já tenho um neto barbado de 27 anos e tal. E umas pequenas ainda de 12, gêmeas. A Isabela, que é a primeira filha mulher da minha filha mulher, que me deu as 3 netas mulheres, tinha 3 anos e pouco, elas moravam no andar de cima da minha casa e ela estava esperando irmãzinhas gêmeas. Então, de vez em quando, ela pedia, eu estava sozinha, porque sozinha, muitos anos, ela vinha dormir comigo. E antes dela dormir, ela dormia na minha cama, eu contava, comecei a inventar umas histórias que eu contava como escrevo meus livros, eu contava para mim mesma, no fundo, que eu era uma bruxa boa, disfarçada de avó, e que ela ia ser minha aprendiz de bruxinha. Eu comecei a inventar as coisas mais loucas, que eu precisava de um pó mágico para espantar as bruxas más que moravam nesses buracos na rua, que chamamos lá Boca de Lobo, e as 2 bruxas más vinham e estragavam as plantas, uma besteirada assim. Então, que a bruxinha aprendiz, que era Tatinha, que era ela, e eu era a Lilibete, precisava fazer um pó mágico. E a avó disse, vai lá no pátio e pega uns ingredientes. Eu não me lembro bem, mas era assim, pó de asa de morcego, saliva de sapo, e lá pela Santos inventei um pum de minhoca. O que essa menina e eu rimos por causa do pum de minhoca? Disse, não. Aí ela foi e levantou uma pedra e disse, ai, dona Minhoca, a senhora me desculpe, mas sabe que a minha vovó é meio maluca? Eu vou precisar de um pum de minhoca, botar nesse vidrinho para ela fazer um pó mágico, para espantar as bruxas más. E era tudo nessa base, assim, extremamente engraçado, eu me diverti muito. E até que um dia eu pensei, eu comecei a botar no computador essas histórias. Eu li e digo, eu acho que eu tenho aqui um livro, será que vai ser um livro infantil? Mandei para a minha editora, que já era então a Record, que adoraram, e quem vai ilustrar? Eu me lembrei que a minha filha, que é médica, e era a mãe das meninas, também é pintora. Eu disse, Suzana, você não gostaria de ilustrar? Aí, como toda boa filha, ela disse, mãe, imagina, porque eu nunca ilustrei, porque papapá. A Record chamou, estudou uns desenhos que ela fez, adorou, e as ilustrações são encantadoras do livro. Eu acho que a melhor parte dos meus livros são as ilustrações da Suzana. Um pouco depois, eu já tinha vendido a casa, eu já estava casada de novo, e aí um dia, aconteceram umas histórias assim, um dia ela chegou, a Isabela então já devia ter, digamos, 6 aninhos, uma coisa assim. Um dia ela chegou e me disse, vovó, por que eu não tenho vovô? Porque o meu primeiro marido, pai dos meus filhos, já tinha morrido há muitos anos, ela não conheceu o avô. E aí eu comecei a explicar, digo, pois é, porque no mundo é assim, como as plantas que nascem, crescem, morrem, umas morrem pequeninhas, outras são grandes, poderosas, um raio corta, outras não sei o quê. Assim é também com as pessoas. Eu pensei bem, e outra vez aconteceu, que meu, então, já marido, que é um homem grande, com a barba branca, todo mundo diz que é o meu Papai Noel particular, estava comigo no vestíbulo ainda da casa, e ela, Isabela, então, com 4, 5, 6 aninhos, estava no andar de cima com uma colega do primeiro ano do colégio, e a coleguinha disse, quem é esse barbudo? E ela disse, é o namorado da vovó. E ela, a minha coleguinha disse, está louca, a avó não namora? E aí eu comecei a pensar, a avó namora assim. Aí escrevi uma série de novas historinhas e saiu A Volta da Bruxa Boa, que também me diverti muito fazendo. E depois de mais um tempo, eu não me lembro como me ocorreu essa questão que já se começava na Europa e nos Estados Unidos, nem sei se vingou, a ideia de introduzir filosofia para crianças. Não filosofia falando quem era Nietzsche, Sócrates, Platão, mas no sentido de estimular o pensamento, estimular a criança a pensar, a questionar, né? A olhar o mundo com olhos mais conscientes. E aí eu comecei a escrever o Criança Pensa, né? Mas eu fiquei com um pouco de medo de escrever muita bobagem, e aí pedi ao meu filho mais moço, que é doutor em filosofia por Heidelberg, etc., eu digo, Eduardo, você se importaria de dar uma olhada nesse troço que eu estou escrevendo? Também não quero escrever muita besteira, né? E aí acabamos escrevendo um pouco a 4 mãos, também nos divertimos, o livro foi quase escrito por e-mail, embora... Primeiro, assim, a gente se reunia lá em casa, mas aí nós conversávamos tanta besteira que não saía. Então, começamos a escrever um pouquinho por e-mail,
de maneira que eu botei como autores eu e meu filho, e, enfim, e também foi um livro muito interessante. Ele já é um livro, acho que mais para crianças de 9, 10 anos, embora, como você vê, não existe um parâmetro, né? Você lê qualquer coisa que te aparece se você gosta de ler. Então, não sei se vou escrever de novo. Hoje em dia eu tenho uma casa em Gramado, já vou parar, no meio do mato, e às vezes eu penso em escrever A Bruxa Boa e o Bosque Divertido, qualquer coisa assim. Mas eu acho muito interessante também que não se classifique, assim, criança só pode ser livro para criança. Então, para encerrar, quando eu tinha 11 anos, não sei onde eu tinha ouvido falar em Sócrates. Cheguei no escritório do meu pai, ele era advogado, estava sem cliente. Eu disse, me lembro tão direitinho, e assim eu termino, eu acho, esse meu livro de memórias, Mar de Dentro. Eu disse, papai, quem foi Sócrates? Eu achei muito bacana, porque ele não disse, vai brincar, isso não é coisa de criança, um dia eu te explico. Ele disse, Sócrates foi um filósofo na antiga Grécia, sabe, filósofo, pessoa que tem as ideias, que pensa. E eu disse, ele escreveu o livro? Ele disse, não, mas um aluno dele, chamado Platão, escreveu os pensamentos dele e tal. Ele disse, você tem um livro de Platão? Ele olhou para mim, não riu de mim, que eu achei isso extremamente importante, levantou e pegou o Banquete. Ele me deu, era um livro finíssimo, assim, você não vai entender, mas eu acho que você vai gostar. Eu me lembro que achei aquilo tão bonito, não entendi nada, achei aquilo tão lindo. Depois eu comecei a ler teatro grego, então eu lia Sófocles, eu lia Ésquilo. Eu não entendia, era a coleção, acho que Clássicos Jackson, os livros grandes, assim. Eu não entendia, mas eu achava maravilhoso aquele pessoal sofrendo pra caramba, etc. Então, essa foi a minha formação bastante caótica. Não gostei do Barão de Münchhausen. E outra coisa, essa coleção de livros adultos facilitados, eu tive ódio do Dom Quixote. Eu acho que sou o único escritor brasileiro que confessa que não gostou. Eu tinha um medo, não sei porque era muito medrosa, eu tinha medo daquele maluco, daquele coitado, e as ilustrações eram bico de pena, ele meio esfarrapado naquele cavalo rocinante, com o Sancho Panza lá, e aquela amada dele, cujo nome não me lembro, Doroteia, não, como era o nome? Dulcinea. Eu tinha uma pena do Dom Quixote, eu tinha um medo de tudo aquilo, então eu não gostei do Dom Quixote. É minha declaração de fracasso de leitora. Mas, volto a dizer, eu acho que realmente o livro deveria ser um objeto cotidiano. Se nós não fôssemos um país tão miserável, tão pobre, em que os governos, em geral, se importam tão pouco com cultura e literatura, etc., o livro deveria ser um objeto cotidiano na casa de qualquer pessoa, como o pão e o leite na mesa do café da manhã. Pronto. Obrigado. Estamos esperando o quarto livro, hein? Vai ser no Bosque. Então, já que a Lia falou bastante dos seus livros, do processo de criação, vamos deixar também as duas falarem um pouco. Marina, desses seus mais de 100 contos maravilhosos que você reúne nesse livro também maravilhoso que acabou de sair, você gostaria de falar de algum deles especificamente, processo de criação, ou como que foi a criação desse livro, que reúne vários outros que você já tinha escrito, mas também acrescenta contos inéditos, né? Esse livro reúne 30 anos de trabalho com contos maravilhosos. São 9 livros e um livro inédito, porque as pessoas têm que ter um bombonzinho. São 117 contos. E eu achei importante reunir, porque os poetas, quando chegam perto do final da vida, fazem a obra completa. E era importante reunir os contos maravilhosos, porque poucos escritores trabalham com contos maravilhosos com essa constância, né? Como realmente um caminho de trabalho. Na América Latina, eu acho que sou a única pessoa que tem esse volume e essa dedicação ao gênero. Então, achei importante reunir para que ficasse configurado. Trabalhei 30 anos, o resultado é esse. Os contos maravilhosos são qualquer coisa muito, muito especial, servem para qualquer idade, se não servirem, não são contos de fada, servem para qualquer idade, tem múltiplos conteúdos, tem um conteúdo vertical, ou seja, não é uma historinha que você decifra
rapidamente e que só tem uma leitura possível. Isso eu estou falando das exigências do gênero, não estou falando dos meus, ok? Isso é um gênero literário que existe e que tem essas exigências. Ele tem que ter uma multiplicidade de conteúdo e é por isso que ele serve para qualquer idade, porque uma criança vai achar coisas que a interessam e um adulto vai fazer uma leitura mais em profundidade e encontrar coisas que lhe sirvam, coisas que dialoguem com ele. São narrativas que dialogam com o inconsciente, são narrativas de emoção ligadas aos mitos, ao nosso passado mitológico. A escola do Freud se debruçou enormemente sobre esses contos, o Jung trabalhou muito com os contos. Então, trabalhar com esse tipo, com esse gênero, é uma responsabilidade enorme. Em geral, se diz que eu... como é que eu vou dizer? Que eu dei uma modernizada nos contos, recriei os contos. Não fiz nada disso. Os contos são autorais, eu não faço reconto, nunca fiz. Pode ser que amanhã me dê vontade de fazer, mas nunca fiz. Os contos são autorais. E o meu intuito é ser uma estafeta de uma corrida que vem passando de narrador em narrador, de geração em geração, através dos séculos. Eu colhi o bastão e estou levando adiante. Só isso. Obrigado, Marina. Eu fui leitor de vários desses seus contos aí nos últimos muitos anos, né? Só fiquei encantado com essa iniciativa sua de fazer essa antologia, realmente é preciosa, só que está difícil de comprar, viu? Ela estava me contando que ela vai em outras feiras e que também ele esgota rápido, né? Porque realmente é um trabalho precioso. Não é só por isso, é porque os livreiros também, como é um livro grosso, e é mais caro por ser grosso do que os livros infantis que são magros, o livreiro não quer se arriscar, então compra pouquinhos e aí depois Mal sabe o tanto de gente que quer ler, né? E agora a Miriam, eu estava lendo seu livro anteontem, Miriam, do Flávia e o Bolo de Chocolate, que é um livro muito interessante, muito fascinante, porque ele trata da questão racial, mas não exatamente da questão do racismo, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi a ideia para esse livro e o processo de criação. Antes eu queria contar para a Marina. Marina, você sabe que esse seu livro maravilhoso que ganhou o Jabuti de livro do ano, que é a Breve História de um Pequeno Amor, e está falando que não tem como definição de idade, né? A gente não pode definir a idade que a criança vai gostar. Então, eu queria te dar um depoimento como avó. Eu comprei, evidentemente, para os meus netos, e aí pensei que fossem os mais velhos que iam gostar. Eu tenho uma que agora tem 9, mas na época tinha 8, era assim, 8, 4, foi logo que saiu o livro. Era 8, 4, 3 e 1. Agora ela tem um ano a mais. Você tem 4 netos? 4 netos, que Marina. Luxo. Então, eu pensei que os mais velhos é que iam gostar do livro, e eles gostaram, evidentemente. Mas a quem ficou completamente fascinada foi a de 1 ano, que agora fez 2. Ela não sabia falar direito, eu contava para ela a história, ela ficava quietinha ouvindo, e de repente ela chegava e falava assim, Tom, Tom, porque ela não falava direito, mas ela falava Tom, que é o personagem principal da história. Então, eu falei, gente, é incrível, quer dizer, é mágico a coisa da literatura infantil, porque ela tem 1 ano, como é que ela pode ter ficado tão apaixonada pelo Tom, não é? Então, é isso, com 1 ano de idade. E ela ficava lá, Isabel, Tom, vovó, Tom. Então, é isso. A Flávia e o Bolo de Chocolate é uma história que eu queria tratar de 2 questões, a adoção e a aceitação da diferença de cor como uma coisa boa, né? A diferença de cor ser esse cenário brasileiro, o Brasil é assim, e o Brasil é bonito porque ele é assim,
e tem tanta discussão sobre isso. Mas quando eu faço um livro infantil, eu querendo principalmente divertir, né? E aí, se passar alguma ideia, legal. Então, nesse caso aí, eu trabalho muito o livro infantil, eu levo muito a sério, porque você tem que fazer, ficar abordando até você conseguir chegar no ponto. Então, é uma menina que é adotada e que, quando aquele momento que toda criança quer parecer com a mãe, por identificação, por paixão pela mãe, ela começa a achar que ela é diferente da mãe. Então, as duas vão conversar sobre isso, né? E tratar disso de forma lúdica. A mãe encontra uma saída de forma lúdica para que a criança entenda que é gostoso, né? As pessoas serem diferentes umas das outras. Esse é, em resumo, a história. Mas o que eu gostei muito, Léo, foi no lançamento, tudo o que aconteceu no lançamento. Esse livro é desse ano, é o meu mais novo. Então, eu teve momentos muito interessantes com as crianças nessas discussões. Eu acho que o momento mais interessante foi o lançamento do Rio de Janeiro, em que eu levei crianças de uma área periférica de São Gonçalo para o shopping Leblon. O programa era passar a tarde com a Miriam Leitão na livraria. E aí foram as crianças também da Zona Sul, então ficou um colorido muito bonito. Então, teve aquela coisa de contação da história, colorir pessoas, cada um com um tom de pele diferente e tal. E foram entrevistar uma menina de São Gonçalo, de 3 anos, perguntaram se ela tinha entendido o livro, o que ela tinha achado do livro. E a menina resumiu todo o livro com uma frase. Ela falou assim, com aquela vozinha de criança pequena, assim, todo mundo é da cor da pele. Então, foi isso que eu quis dizer ao longo do livro, que todo mundo é da cor da pele, ok? Então, a menina resumiu para mim, aos 3 anos de idade, e foi muito bonito. Quer dizer, é isso que eu estava querendo com esse livro, além de divertir, passar esses valores e tal. A Flávia e a Rita, de fato, existem, né? Porque alguns livros meus são mais ficcionais, outros partem de um pedaço da realidade. Porque eu sou jornalista, então eu me informo ali. Eu vou ser sempre jornalista, qualquer coisa que eu faça. Então, é uma amiga que me contou, uma amiga de colega de faculdade que me contou essa história, e eu trabalhei e bordei em cima dessa história e fiz esse livro, Flávio Bolo de Chocolate, que é o 3º. Que bom. Ô, gente, nós temos... O tempo passa rápido, né, quando a conversa está boa. Nós temos pouco mais de 10 minutos e eu gostaria de abrir para perguntas do público, né, dirigidas a qualquer uma das 3, ou as 3, claro. Então, ela está com o microfone ali. Ô, gente, eu trabalho no evento, mas eu não perguntei em nenhuma palestra. Então, por favor, sou mãe de 3 filhas. Você tem direito, Tati. Então, é o seguinte, a nossa casa também é recheada de livros, né? E eu tenho produção, olha só. Eu tenho uma Dúvida, sou eu, né? Não, é porque você está perto da caixa de som. Porque, assim, eu estou com 2 adolescentes, obviamente rebeldes e quebrando algumas... Ei, Manu, obrigada, filha. Ai, que fofo, gente. E a Manu, por exemplo, ela não dorme sem contar história, sem ler uma história para ela. A gente está tentando fazer. Manu, agora você vai entrar naquela fase que você vai falar assim, papai, mamãe, boa noite, e vai dormir sozinha. Às vezes você pega um livro. Ela não entrou ainda nessa fase, não. Estamos tentando, né, Manu? Já as minhas adolescentes, elas romperam um pouco com a leitura. E vocês, como têm experiência de filhos criados, eu queria que vocês falassem um pouco dessa angústia de mãe nessa formação literária dos filhos, né? Se puderem, para as 3. Uma coisa bem rapidinha. Não sei se eu também peguei um pouco desse espírito prático da minha velha mãe, mas eu tenho em casa, entre meus 7 netos, que vão de 27 anos a 12, eu tenho 3 netas que são as mais próximas, moram do lado, filho de filha, mulher. Então, a gente tem uma relação que eu acho um pouco arcaica, arquetípica, não sei o quê. Todo mundo sempre leu muito, e as gêmeas leem muito, a Isabela, que vai fazer 17, lê muito, mas é engraçado, elas leem
periodicamente. Uma lê sempre, uma é uma liazinha, ela está sempre de livro na mão, está sempre lendo, etc. A outra, criada na mesma casa, do mesmo jeito, com os mesmos pais dela, lê pouco. E a mais velha agora está começando a descobrir o que ela gosta de ler. Ela passou essa fase de livro infantil para o juvenil e um pouco, não sei se já, ela agora já está lendo mais livro adulto. Eu não sei, eu tenho experiência dessas 3 meninas muito próximas, de que não tem muito jeito, eu acho que são fases, né? São fases em que você passa pela adolescência e não sabe o que faz da vida, depois começa a ler de novo, aí descobre o que gosta de ler. Eu acho que, basicamente, é importante descobrir o que gosta de ler. Nem todo mundo gosta de ler as mesmas coisas. Mas também, por outro lado, a adolescência não tem muito jeito, não, né? Tem que esperar que passe. Tati, eu acho que a gente planta na infância, passa pelas turbulências todas, os momentos de afastamento. Foi assim que eu fiz com os meus filhos, né? Eu lembrei outro dia, tive um momento de saudosismo, porque eu ia sempre na Bienal com as crianças, sentava no chão dos estandes, a gente pegava livro, falava para eles como é que lia. Agora, nessa próxima Bienal, eu vou com um dos meus filhos, está escrevendo um livro, e uma das mesas é com um dos meus filhos. Então, eu também teve momentos na adolescência deles que eu falei, meu Deus, eu perdi tudo que eu investi e tal. E depois volta, a gente planta e torce porque vai ter uma volta, né? E aí, o que está lendo? Hoje, eu acho que tem muito adolescente lendo muito mais. Não necessariamente as coisas que eu lia, porque se a gente olha assim e fala, não, eu lia na adolescência Machado de Assis, mas eu olho... Tudo bem, mas elas estão lendo, então calma. Tenho 2 filhas, uma nasceu leitora, e eu achei que era assim que se nascia. Eu não tinha experiência de gente não leitora, nunca tinha visto gente não leitora. Mesmo como adolescente, eu andava com um grupo de filhos de alemães, então todos liam. Quando nasceu a segunda filha, não lia. Não lia. Afonso e eu achamos que tinha sido trocada na maternidade, porque meu marido é escritor, poeta, professor de literatura, como uma filha que não lê, e a irmã ficava empurrando livros para outra, para ver se a outra se animava a nada. Ela chegou nesse estado lastimável até os 14 anos. Ela dizia, eu não preciso ler porque a minha cota nessa família já está coberta. E um dia, Deus, na sua infinita misericórdia, mandou-lhe uma hepatite arrasadora. Ela se entediava loucamente, embora eu carregasse ela nas costas, escada acima, porque a televisão grande era em cima, o sofá e tal. Passados 3 meses, ela teve uma recaída. A recaída foi fundamental. Não é um remédio que eu aconselho às outras mães, mas foi estupendo, porque, de repente, eu comecei a ver ela com um livro na mão. Leu o livro, acabou, leu outra vez, sarou. Mas eu, de vez em quando, descia, que meu apartamento é duplex, e o quarto delas era embaixo, os quartos e o banheiro delas embaixo. Eu descia, entrava no banheiro das meninas, estava o livro na pia, em cima da pia. Sempre o mesmo. Pensei, o que essa garota está tanto lendo esse livro? O livro que ela lia, acabava e recomeçava a ler, eu vou dizer só o começo, todo mundo sabe. Eu, Cristiane F., drogada e prostituída. O que aconteceu? Vale dizer que hoje ela é dramaturga, roteirista, é roteirista do Esquenta, é artista, já fez 3 faculdades, fez um mestrado em documentário, ou seja, o livro foi determinante. O que aconteceu? Ela estava na idade da curiosidade com as drogas, um colégio muito liberal, São Vicente de Paula, perdão,
maravilhoso. Eles fugiam, os estudantes iam puxar fumo no mato atrás do colégio, muita curiosidade com as drogas, muita curiosidade com o sexo, mas muito medo. Ela tinha 14 anos. Ela fez a travessia da droga, claro que depois deve ter cheirado coisas adiante na vida, mas, enfim, a travessia pesada, ela fez através do livro. Ela não precisou se prostituir, ela não precisou se picar nos metrôs de Berlim, ela não precisou passar pelo inferno para saber como é que era o inferno. E, de alguma maneira, isso disse a ela que, quando ela tivesse grandes inquietações, dúvidas, perguntas, isso podia estar nos livros. Os livros lhe dariam respostas, mesmo que não de maneira clara. E, a partir daí, ela nunca mais parou de ler. Menos agora que, fazendo o roteiro do Esquenta, não tem tempo. Mas foi assim a travessia dela para os livros. Produção, temos mais tempo para uma? Vai. Muito bem, então mais uma. Eu sou da geração 70, então, quer dizer, Monteiro Lobato, para mim, quando eu penso em Dona Benta, eu penso na Zilka Salaberry. Se eu for ler hoje, eu vou ver a Zilka Salaberry ali. E, de repente, a Marina falou de uma questão que ela ouvia muitos contos de fada. E essa coisa da tradição oral, cada vez menos você tem. Então, hoje em dia, para criar uma criança, você coloca um ambiente cheio de livros, coloca na melhor escola e torce pelo melhor. Mas aquela coisa de você pegar e ler para a criança é um hábito que extinto, praticamente. O que vocês acham dessa necessidade de uma primeira idade, em que a criança está formando a sua imaginação e a sua identidade, a leitura para a criança? E não só exclusivamente torcer para o melhor. Eu queria responder só muito rapidamente, que eu acho que a gente lê para a criança, em geral, quando a criança ainda não sabe ler. No momento em que ela descobre, a coisa que eu mais queria quando era bem pequena, eu queria aprender a ler, eu enchia o saco de todo mundo. Ler para mim, ler para mim. Quando eu aprendi a ler, aí eu não queria mais que lessem para mim. Então, eu lia sozinha. Essa era a grande descoberta da independência. Então, eu acho natural você ler para a criança quando ela ainda não sabe ler. Claro que tem famílias que têm o hábito, ler até mais tarde, etc. Mas eu acho que isso é uma coisa natural. Depois a criança descobre essa aventura maravilhosa, e se ela é uma criança que gosta de ler, ela vai ler. E se ela é um ser humano que não gosta de ler, que também existe, meu único irmão nascido, criado na mesma casa, só lia livros de caçadas e coisa de automóvel. Nunca se interessou por literatura, é um advogado, etc. Não gosta de ler literatura, acho que nunca leu um livro meu, provavelmente. As pessoas são como são. Acho que o que a gente não pode é encher o saco da criança. Tem de ler, tem de ler, tem de ler. Minha mãe era o contrário, ela abria a porta do meu quarto e dizia em alemão, que ficava mais engraçado: você vai ficar burra e abobada de tanto ler, sai e vai brincar no sol. Vocês querem completar? Eu acho que, que os pais leem, assim, eu vejo os pais de hoje lendo para as crianças. E eu tenho netos que não sabem ler e netos que sabem ler. Sempre se leu, né? Meus filhos e minhas noras sempre leram, e eu também leio para as crianças pequenas. E outro dia teve um momento muito gostoso entre eu e a Manuela, a minha terceira neta, que é a Mariana, Daniel, Manuela e Isabel. Manuela é a terceira, ela tem 4 anos. E outro dia, ela estava com 3 e ela começou a chorar no quarto dela, eu estava na casa do pai dela. Então, eu fui ver o que ela queria. E ela estava no escuro, agarrada num livro, e eu falei: o que foi, Manuela? Ela falou assim: vovó, lê para mim. E era um livro da Ana Maria Machado, A Princesa que Perdeu Seu Travesseirinho, e foi um momento muito gostoso entre eu e ela, porque eu li, e ela pediu para ler de novo, até ela dormir. Eu li várias vezes essa história. Então, a gente continua, as pessoas continuam lendo, sim, para as crianças, e é assim que faz. Gente, todo mundo sabe como se fazem crianças leitoras. Estamos há mais de 40 anos martelando isso e avançamos muito lentamente. Os professores, os bons professores, sabem
Tem um decálogo, tem as normas, a Unesco, todo mundo sabe como se faz criança leitora. Família leitora, em que a criança vê os pais lendo com prazer, lendo porque gostam, lendo até não querendo ser interrompidos porque está muito bom. 1. 2. Escola de boa formação, professores leitores. Nenhum professor que não lê faz crianças leitoras. Não adianta, que não faz mesmo. Então, professores leitores, acesso aos livros, entorno leitor. O que é entorno leitor? É uma sociedade ao seu redor que acredita no poder da leitura, que gosta de leitura e que valoriza a leitura, porque a criança, quando vai crescendo, ela gosta de exibir a sua leitura com outras crianças leitoras. A leitura tem que ter um valor, senão ela não vai querer. Por que ela vai querer alguma coisa que não serve? Nós sabemos muito bem como se faz criança leitora, mas para isso é necessário o empenho do país como um todo, o empenho do comando de um país, a reformulação, se necessário, de uma cultura. Nós temos 800 exemplos, a Coreia do Sul, a Irlanda, que pegou o PIB, jogou tudo em educação para dar um salto para frente. Nós sabemos que a leitura é uma ferramenta de desenvolvimento econômico grandíssimo, mas é preciso querer e é preciso acreditar. E até agora, queremos pouco e acreditamos menos ainda. Eu sei que acabou o tempo, mas eu só queria falar uma frase que eu já falei ontem e falo sempre. Muitas vezes pessoas dizem para a gente, dona Lia, meu filho não gosta de ler, meus filhos não leem nada. Então, como eu não sou sempre uma pessoa muito simpática, às vezes eu pergunto, mas você, quantos livros leu esse mês? Quantos livros você tem em casa? Que livro você está lendo agora? Então, se você não gosta de ler e não tem um hábito de leitura, por que o teu filho vai gostar de ler? Então, tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. Bom, gente, meio-dia, infelizmente, nosso tempo voou, né? Mas as 3 vão estar lá no saguão, lá fora, autografando seus livros. Obrigado para todo mundo, obrigado para as 3. Até a próxima.